Uma ótima noite, muito abençoada para todos meus irmãos, para todas minhas irmãs. Que Deus possa derramar na sua vida nesta noite uma noite de restauração, uma noite de renovo, uma noite que você possa sentir a presença de Deus. E eu quero mais uma vez adorar o Senhor, glorificar o Senhor por mais uma oportunidade que Ele está me dando de estar trazendo a palavra de Deus para a minha vida, primeiramente, e para a vida de vocês. Amém? Nesta noite eu quero trazer uma palavra, mas antes eu quero pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar, que você que é meu amigo aí do Facebook, você possa compartilhar o máximo que você puder esta palavra, compartilha aí no seu Facebook. Eu ficarei grato e tenho certeza que Deus ele vai te abençoar poderosamente. Eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho certeza que Deus ele tem coisas muito grandes para fazer na tua vida. Hoje eu tenho uma palavra poderosa, uma palavra que vai falar sobre chamado, uma palavra que vai falar sobre os momentos difíceis, mas que você vai ver coisas grandes. Eu tenho uma palavra aqui, meu amado, que vai falar sobre adoração. Eu tenho uma palavra aqui que vai falar sobre perdão. Eu tenho uma palavra aqui que vai falar sobre o seu chamado. Amém? Que você possa nesta noite entender esta palavra de Deus para a sua vida. A palavra hoje, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante, vai falar bem assim, ó. O título, o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouviu a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. E assim segue a leitura. Amados irmãos, esta palavra que eu quero trazer para a sua vida vai falar que o profeta Isaías, ele perdeu um rei chamado Uzias. Uzias acabou morrendo. O profeta Isaías estava com certeza triste. O profeta Isaías estava sem aquele que lhe dava segurança, que era o rei. Ele estava sem aquele que ele se apoiava. Isaías estava num momento muito difícil da sua vida. Mas a palavra do Senhor vai falar que Isaías vai falar: eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Repare, numa palavra que vai falar que ele estava passando por um momento difícil,
Uma palavra que vai falar que ele estava passando por um momento de tristeza. Uma palavra que vai falar que ele estava passando por um momento de insegurança. A palavra vai falar que Isaías viu o Senhor. É nos momentos mais difíceis que Deus ele quer te mostrar coisas grandes. Nesta noite eu estou falando aqui com pessoas que estão passando por momentos de tristeza, de insegurança, de perdas, mas que Deus ele vai se revelar para você. Deus ele vai te mostrar coisas do céu. Deus ele vai abrir a tua visão e você vai contemplar coisas extraordinárias. E a palavra do Senhor vai falar que Isaías contemplou. Isaías contemplou o Senhor. Isaías contemplou os serafins. Isaías contemplou que o Senhor estava rodeado de serafins. E os serafins estavam e tinham 6 asas. E 2 eles colocavam no rosto. 2 eles colocavam nos pés. E 2 eles voavam. E a palavra do Senhor vai falar que Isaías contemplou o céu. Nesta noite eu quero profetizar na tua vida que você vai contemplar coisas do céu. Você vai contemplar coisas do céu. Você vai ter visões de Deus. Deus vai te dar visões extraordinárias. E a palavra do Senhor vai falar que Isaías contemplou os anjos adorando. E nesta noite, o Senhor, ele vai fazer você contemplar os anjos. Você vai contemplar os serafins. Você vai contemplar o céu aberto. E a palavra do Senhor vai falar que Isaías pôde ver que no céu, com Deus, nós temos que adorar. Isaías estava passando por um momento difícil, por um momento de insegurança, por um momento que ele estava lá embaixo, porque perdeu o rei. Mas Deus está falando, levanta Isaías, olha para o céu, porque grandes coisas eu tenho para fazer. Eu quero te levar à adoração. Você está vendo os anjos adorando, eu quero fazer você também ser um adorador. Nesta noite Deus está procurando adorador, adoradores que adorem o Senhor. A palavra do Senhor fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a palavra vai falar que Isaías contemplou os anjos adorando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E nesta noite, Deus procura por adorador. Deus procura por Isaías. Deus procura por pessoas que venham se entregar o seu chamado a Deus, adorando. Eu não sei quais são as tuas dores, meu irmão, mas nós passamos por muitas dores. Nós passamos por muita dificuldade. Nós passamos por grande tristeza. E com isso tudo leva a gente a olhar para baixo. Mas nós devemos fazer como Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesta noite eu quero falar para você. Olha para o céu. Olha para Deus. Deus tem planos extraordinários para a sua vida. Deus tem planos extraordinários para a nossa vida. Ele tem um chamado para a nossa vida. Deus, ele colocou um chamado em você. Uns para pregar, outros louvar, outros ensinar, outros orar, interceder. Eu não sei qual é o teu chamado. Mas Deus, ele quer que eu e você venham tomar posse do nosso chamado. E principalmente o chamado de adorar, de ser adorador. Não importa a dor, adore a Deus. E a palavra do Senhor vai falar que Isaías, ele contemplou. E ele contemplou sendo um homem pecador. E a palavra do Senhor vai falar que, no versículo 5, ele vai falar, gritando, ai de mim, estou perdido. Porque ele era pecador. Porque ele sabia que ele era falho. Porque ele sabia que ele era cheio de defeito. Nesta noite eu quero falar para você que você mesmo vai contemplar coisas do céu. Que Deus vai te dar experiências grandes. Mesmo você sendo pecador. Mesmo você sendo cheio de defeitos. A palavra do Senhor vai falar que Isaías, ele vai falar que ele tinha lábios impuros. E que ele andava no meio de pessoas de impuros lábios. Deixa eu falar algo para você.
Deus, Ele vai te perdoar. Ele vai colocar algo poderoso na tua boca. A palavra do Senhor vai falar que Isaías pôde contemplar um anjo vindo na direção dele, tocando nos lábios dele e colocando brasa viva do altar do Senhor. Nesta noite, Deus, Ele vai fazer os anjos descer do céu para tocar na tua boca, para tocar na tua vida, para tocar em você e você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus nesta terra, nesta cidade, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que, além de tocar, Jesus perdoou. Nesta noite eu quero profetizar na tua vida. Eu não sei quais são os teus pecados, os teus defeitos, mas Deus está falando para você nesta noite que Ele está te perdoando. Ele está removendo pecados em nome de Jesus. Porque Ele tem uma chamada na tua vida. E Ele tem uma chamada que Ele quer fazer você ouvir a voz dEle. Assim como Isaías ouviu a voz. Primeiro ele teve que ver, mas depois ele teve que ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor falando com Isaías: quem enviarei e quem irá por nós? E ele falou: eis-me aqui, envia-me. Deus vai fazer você ouvir a voz dele. Porque ele vai falar contigo. Ele vai te perguntar coisas. E ele vai te levar para lugares extraordinários. Só basta você agora dar lugar e Deus vai te enviar. Deus vai te enviar para um grande chamado que Ele tem na tua vida. Deus tem um grande chamado na tua vida. Só precisa você se separar que Ele vai fazer algo poderoso na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar nesta noite. Soberano e eterno Deus, Deus de Israel, que nesta noite, Senhor, que esta vida, meu Pai, que está insegura, que está triste, que está passando por dias difíceis, que nesta noite ela possa ter visão do céu, que ela possa te contemplar, que ela possa contemplar os anjos, que ela possa ter um encontro contigo, em nome de Jesus. Que ela possa te adorar. Levanta ele, ela, levanta meu irmão, levanta minha irmã na adoração. Que eles possam te glorificar. Que eles possam te dar toda a honra e toda a glória. Que eles possam receber nesta noite o perdão do Senhor. Que eles possam ser purificados nesta noite. Que o Senhor Deus possa remover todo o pecado da vida deles. Que eles possam ser tocados, meu Pai. Que nesta noite eles sintam brasas vivas do altar do Senhor na vida deles. Que nesta hora, em nome de Jesus, que eles sintam, meu Pai, a boca, o coração, a alma, o espírito deles, sentindo o fogo santo do Senhor, a presença do Senhor queimando. Queima, meu Pai amado, o coração deles com o teu chamado. Leva eles, meu Pai amado, para um chamado extraordinário, chamado na palavra, chamado no louvor, chamado de interceder, chamado de evangelizar, chamado de fazer missões, o chamado de cada um deles. Leva, meu Pai, em nome de Jesus, faz eles ouvir a tua voz. Faz eles ouvir o Senhor falando com cada um deles. Faz eles ouvir e ter intimidade contigo. Assim como Abraão teve. Assim como Noé teve. Assim como Samuel teve. Assim como Davi. Assim como Paulo. Assim como teus servos ouviram a tua voz. Que nesta noite, que venha destravar, que todo impedimento, meu Pai, que fazia com que eles não ouvissem mais a tua voz, caiam por terra. E a partir de hoje, eles vão ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Leva cada um dos meus irmãos a ter uma intimidade contigo. Leva eles ao extraordinário. Nos leva, me leva também, me guia ao sobrenatural. Faz, meu Pai, a gente andar sobre as águas em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um dos irmãos.
uma ótima noite e não esquece de compartilhar.